Amém. Amém, queridos. Eu quero convidá-los, então, a abrir a palavra do Senhor em Josué. Josué, capítulo 5, do versículo 4... Do versículo 4 ao versículo 10. Deixa eu só trazer o contexto para vocês aqui, queridos. Nós chegamos aqui em Josué, é um momento que o povo já saiu do Egito, já passou pelo deserto, eles já passaram por tantas situações, aqui já se passaram 40 anos no deserto. Aqui, eles já atravessaram o Jordão, porque a hora que eles chegaram para entrar na terra prometida tinha o Jordão. Eles já atravessaram o Jordão e o próximo passo seria lutar com os gigantes para se apropriar de todas aquelas terras e promessas que o Senhor tinha prometido para eles como herança. Estavam uma jornada de vida, uma jornada ali de vida, trabalhando para conquistar algo que agora chegou, até que enfim chegou. Então, aí nós nos deparamos com algo. O Senhor vem até Josué e fala, eu falei versículo 4, deixa eu ver aqui. Vamos do versículo 2, para vocês poderem entender melhor. Senão já vai estar. 5:2, por favor. Aqui. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e fartura. Na minha cabeça já está gravado outro, né? Terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje, preste atenção nesse versículo, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Em outras traduções está hoje, eu arranco a vergonha que vocês carregavam do Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Só até aquele versículo. Então, queridos, nós estamos vendo aqui um texto que é muito forte para mim, porque a hora que eu fui estudar bastante, né, sobre essa frase, o comum não me satisfaz. O comum não é suficiente. Queridos, o que é o comum? O comum é o que todo mundo faz. Todos nós fazemos, então aquilo se torna comum. Quando existe, o que é comum para nós aqui no domingo de manhã? Estarmos no culto pela manhã. Isso aqui é comum entre nós. O que faz com que aquilo seja comum? Ele vai se tornar comum quando todo mundo faz. Quando ele é exclusivo, quando não é todo mundo que faz, então ele para de ser comum. E sabe, queridos, o que faz um judeu ser diferente de todos os outros homens,
Sabe o que faz um judeu não ser comum aos outros homens? A circuncisão. A circuncisão no judeu é algo que diferencia ele de todos os outros homens, de todas as outras terras e de todos os outros povos. E Deus pediu a circuncisão por quê? Sabe, queridos, Deus não gosta muito das coisas comuns. Entenda, comum não é simples. Comum não é simples. Comum é aquilo que entra na nossa rotina. E como eu tenho falado aqui, Deus não é um Deus de rotina, porque Ele faz com que suas misericórdias se renovem todas as manhãs, porque a palavra do Senhor é viva e ela fala conosco todos os dias, porque Ele fala, quando vocês entrarem na presença, não façam vã repetições, fiquem repetindo, venham falar comigo uma coisa nova que eu ainda não ouvi. E Ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não perceberam? Ao ler todos esses versículos, queridos, eu tenho a impressão que Deus não gosta muito do comum. Aquilo que se torna repetitivo, cansativo. E a maior prova disso, queridos, é Ele sempre querer separar um povo. É Ele sempre querer ter um povo separado para si. Para falar, você não é comum. É mais ou menos o seguinte, queridos. Nós vivemos diariamente com aquela frase da nossa mãe na nossa cabeça. Existe uma frase universal de todas as mães. Vocês podem falar para mim bem alto qual é essa frase universal? Ai, mais alto, já que todo mundo já ouviu aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Simples assim. Queridos, se nós ouvirmos o conselho da nossa mãe na vida cristã, a nossa vida cristã vai ser diferente. Por quê? Porque Deus está o tempo inteiro falando, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é comum aos outros. Por quê? Porque eu quero ter uma aliança contigo. O que é a circuncisão? É uma aliança. O que faz aqueles homens serem diferentes? Aqueles homens estão dizendo, eu tenho uma aliança no meu corpo com Deus. Eu tenho uma aliança. E queridos, prestem atenção aqui. Olha só. Esses homens, eles são jovens. A maioria aqui não tem mais de 40 anos. Por quê? Porque os seus pais que saíram do Egito, queridos, eles pecaram. E porque eles pecaram, que foi o pecado deles? A incredulidade. Isso está lá em Números 14. Eles decidiram duvidar e olhar para gigantes. E porque olharam para gigantes, Deus fala, vocês não vão entrar na terra. Vocês acham que o gigante é mais poderoso do que eu, que prometi, estou cumprindo algo em suas vidas? Vocês não vão entrar. Eu vou ficar aqui esperando a próxima geração vir para cumprir o meu propósito. 40 anos eles ficaram, 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra. Eu não sei se você já parou para pensar, por que 40 anos? Números 14 nos explica. 40 anos, porque foi um dia, 1 ano para cada dia que espiaram a terra e duvidaram do Senhor. Quantos anos atrasamos na nossa vida quando duvidamos de Deus? É muito forte isso, querido. Pare de duvidar do teu Deus. Para de duvidar do Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. E quantas coisas nós atrasamos em nossa vida? Quantos anos atrasamos por causa de um dia de dúvida e incredulidade? Mas, queridos, voltando aqui, então, Deus espera. Ó a paciência de Deus. Eu vou esperar todo mundo morrer. Ninguém entra. Eu vou esperar. Deus é paciente. Aquele povo morre, nasce os filhos. Só que eles não guerrearam. Eles não têm experiência. Nós poderíamos chamar, talvez, geração Nutella. Não sabe o que é guerrear. Não sabe o que é lutar com Golias. Essa geração Nutella nasceu no deserto com maná ali, caindo todo dia. A nuvem da glória, a coluna de fogo. E eles estão vivendo tudo isso. São jovens. Mas eles têm um desafio pela frente. Eles vão possuir a promessa que Deus prometeu desde Abraão.
Porque Deus é um Deus geracional e é isso que a circuncisão fala para nós, queridos. Deus não quer uma aliança só com você, Ele quer uma aliança com você, com os teus filhos e os filhos dos teus filhos e toda a tua descendência consagrada e aliançada com Ele. Você podia dizer um amém? Eu também quero, aleluia! Queridos, isso é a circuncisão. É uma aliança que você vai fazer comigo, onde a tua semente é minha, a tua descendência é minha. Isso faz com que você não seja comum. Mas sabe, queridos, nós, não é o povo lá, nós temos uma tendência de queremos viver os planos e os projetos de Deus à nossa maneira. Os planos e os projetos de Deus da maneira como nós podemos pensar que pode ser. Sabe por quê? Porque lá no Egito, ninguém circuncidava. Sabe, lá no Egito é comum os homens não circuncidarem. E da onde que eles herdaram isso, queridos? Eles herdaram isso de Moisés. Êxodo capítulo 4, a palavra do Senhor diz, um pouquinho antes do capítulo 4, Deus vem, fala com Moisés numa sarça ardente. E fala que queria falar, usá-lo e manifestar os dons. E ele pega um cajado e solta o cajado e corre da cobra, porque aquele cajado virou cobra. E Deus ali manifestando toda a presença dele, o poder. Ele tem uma experiência sobrenatural e ele dizia para Deus, Deus, eu não quero, eu tenho a boca torpe. Não era torpe, a boca pesada. Torpe é quando fala palavrão, não é isso? Ele tinha a boca pesada. Eu tenho a boca pesada. Ah, não, Deus, eu não. Manda Arão, até que Deus fala assim, eu vou mandar Arão, mas você tem que ir junto. Eu quero você nisso, Moisés. E Moisés, de tanto Deus insistir, queridos, presta atenção. De tanto Deus insistir, Moisés diz, tá bom, se o Senhor vai comigo, eu vou. E Moisés pega sua esposa, pega seus filhos e vão. No meio do caminho, que é Êxodo capítulo 4, está lá os versículos, colocaram? Pode ir colocando. A partir de agora, pode ir colocando. Aí, Êxodo capítulo 4, é aí que eu não falei o versículo, né? Como é que você vai colocando? 24 e 26. Aí, queridos, Deus vem irado para matar Moisés. Deus vem irado para matar Moisés. Como assim? Deus é bipolar? Deus acabou de insistir com Moisés, para Moisés ir cumprir o propósito. Moisés diz não, resolve dizer sim. Quando ele vai, Deus vem no meio do caminho irado para matar Moisés. Aí você fala assim, como assim? Deus é bipolar? Não, Deus é Deus. Ele tem o meio dele, queridos, e nós precisamos entender que somos homens e precisamos obedecê-lo para cumprir o propósito. Muito mais do que sair correndo para cumprir as promessas. Ele quer o teu coração obediente a Ele. Moisés parece aqueles adolescentes, sabe? Adolescente que quer sair mudar o mundo, mas não quer arrumar o quarto. Foi isso que Moisés fez. Então eu vou sair, eu vou ganhar o mundo, eu vou tirar esse povo do Egito. Só que o quarto dele, a casa dele, estava bagunçada. E Deus fala, Moisés, eu estou te apresentando, esse é o meu propósito, essa é minha vontade para a tua vida, é isso que eu tenho para você. Mas Moisés, não ouse querer fazer do teu jeito. Não ouse querer fazer sem olhar para aquilo que eu determinei. Eu sou um Deus de aliança. Não ouse cumprir a minha promessa e o meu propósito sem fazer uma aliança comigo. Deus vem para matar. Por que Deus veio para matar Moisés? Moisés nasceu, foi criado ali no Egito. Moisés não gosta da circuncisão. Por quê? É comum no Egito os homens não se circuncidarem. E ele não quis circuncidar o filho. Aí ele está indo cumprir o propósito, mas a casa dele não tem um princípio e a obediência praticada, estabelecida. O que acontece? Deus vem para matar. A mulher dele
Os homens estão aqui, podem dar glória a Deus pela sua esposa. Você pode falar assim, glória a Deus. Glória. Mais alto, homens, fala. Quem aqui é casado e pode dar glória a Deus pela vida da tua esposa? Nossa, a mulher dele é uma benção. A mulher, eu acho que era meio colérica, claro, foi lá resolver o assunto. Ela foi lá, pegou uma faca assim, afiacinha nesse dia. Gostou dos meus efeitos? Circuncidou o piá. Deus se acalmou e falou, pronto, Moisés, agora vai cumprir o meu propósito. Queridos, nós não podemos achar que porque temos coluna de fogo, nuvem de glória, maná caindo todo dia, a gente vem para o culto, vai para o culto, a gente anda todos os dias, vivemos uma vida religiosa, que isso é cumprir propósito, que isso é viver na promessa. Não, eles tinham tudo aquilo todos os dias, e Deus está acompanhando. Vamos lá, morreu essa geração desobediente, ó a paciência de Deus, estou esperando a próxima geração levantar. Mas agora vocês precisam possuir a terra prometida. E o Senhor fala, não vão, senão circuncidar. Eram jovens. Deixa eu falar para os jovens e adolescentes que estão aqui. Não ouse dizer somente sim a Deus e sim a Deus assim. Mas não deixar Ele circuncidar. Homens que querem cumprir o propósito de Deus, mulheres que querem cumprir o propósito de Deus, precisam entender que precisam ter aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Você pode repetir isso comigo? Deus é um Deus de aliança. Você pode falar mais forte. Deus é um Deus de aliança. Aí você vai falar, glória a Deus, não precisamos mais circuncidar. Glória a Deus, Paulo já deixou bem claro que não precisa mais circuncidar. Não é isso que Paulo deixa claro. O que Paulo deixa claro é aonde está a circuncisão nesse momento. Romanos capítulo 2. Se você puder abrir, eu também não falei versículo, né? Não. Vocês não... São profetas? Profetas, Romanos capítulo 2, versículo 29. Isso mesmo. Vamos lá? Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada, preste atenção, queridos, não cessou a circuncisão, não acabou a circuncisão. Circuncisão não é coisa do passado. Circuncisão é operada no coração. Você pode repetir isso comigo? Circuncisão é operada no coração. Porque em quem faz essa operação? Pelo Espírito. Ufa, bem melhor que a pedra de ferro, faca de pedra, sem anestesia. Ela é feita pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus, mas de Deus, mas de Deus. Queridos, a circuncisão continua com toda a sua operância. As leis, o motivo pelo qual o Senhor queria que aqueles homens circuncidassem. Eu só acho que agora complicou um pouquinho para nós mulheres, porque antes a circuncisão era só para eles. Hoje eu e você também, mulher, precisamos ter o nosso coração circuncidado a Deus. Para quê? Para cumprir o propósito. Queridos, entenda, viver uma vida onde você vê Deus te abençoando, aonde você vê Deus agindo, não necessariamente quer dizer que você está possuindo aquilo que Ele te prometeu. E sabe, queridos, aqueles homens tinham visto tanto, eles acabaram de ver o milagre do Jordão. Eles acabaram de ver o Jordão abrir para eles passar.
alcançarem. Eles estavam ali prontos para possuir, e Deus fala, não vão enquanto não circuncidarem. E eles, quando circuncidaram, o Senhor falou, hoje eu arranco a vergonha do Egito do teu coração. Sabe, queridos, cristianismo nada tem a ver com uma religião. Cristianismo nada tem a ver com algo incomum. E o pior erro da igreja moderna, eu falo isso com temor e tremor, o pior erro da igreja moderna é querer ser comum às outras pessoas. Esse é o erro da igreja hoje, queridos. Queremos ser comum, mas queremos ser uma bênção diferenciada. Queremos a bênção de Deus de Abraão, Jacó, Israel. Israel e Jacó são as mesmas pessoas. Mas eu quero essa bênção sobre mim. Eu quero desfrutar. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vai. Ele vai cumprir. Mas, só circuncidou o teu coração. Eu já circuncidei meu coração. Eu já fui para Ele e falei, Espírito Santo de Deus, se há excesso de carne no meu coração, Espírito Santo vem e remove. Preste atenção nesse versículo. A circuncisão que vem do coração é feita pelo Espírito para que homem nenhum se glorie, para que eu não chegue aqui diante de vocês e fale, eu sou melhor que vocês porque eu circuncidei meu coração. Para que eu não chegue diante de vocês, exaltando homens e falando, ao meu coração, quem circuncidou foi a pastora Cida. Não. A diferença dessa circuncisão é que é você dizendo sim para o propósito de Deus, sim para ter uma aliança com Ele, e se abrindo e falando, Espírito Santo de Deus, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero sair do comum. Todas as pessoas têm o coração em pecado, sim, herdamos de Adão, porque o homem pecou, temos o coração pecaminoso, temos. E se o Espírito Santo não entra e não circuncida o nosso coração, não arranca o excesso de carne do nosso coração, sabe o que vai acontecer? Nós queremos ser comum. Não, ser crente não é chato. Não, ser crente, os crentes antigamente cuidavam com as roupas. Nós não precisamos, somos crentes modernos, somos comum, igual lá no Egito, mulheres se vestem igual se vestem no Egito. Por quê? Porque é comum entre nós. Todos os homens pecam porque é comum entre os homens. Todos os homens são corruptos porque é comum entre os homens. Homens, eu estou incluindo homem e mulher, tá? Tudo, mentira é comum. Corrupção, é comum. Qual político que não é corrupto? É tudo comum. É tudo comum no Egito. Se você é um cristão, o comum não vai mais te satisfazer. Você vai querer mais e mais e mais o Deus que você tem aliança com Ele. Você vai falar, arranca de mim a vergonha do Egito. Sabe, queridos, quando o nosso coração é circuncidado, eu não vou falar, os adolescentes, os jovens, eu não faço isso porque minha religião não permite. Não, eu não faço isso, eu não assisto isso porque minha mãe não deixa. Não, eu não faço isso porque eu fiz uma aliança no meu coração. Eu fiz uma aliança de sangue, que é o que nós vamos comemorar hoje, a mesa do Senhor. Eu fiz uma aliança, eu permiti que o Espírito Santo entrasse e arrancasse. Sabe quando que teremos temor de Deus, queridos? Quando falarmos Espírito Santo, vem profundo no meu coração e circuncida o meu coração, porque o comum não me satisfaz. Simplesmente ter o maná, porque o Senhor dá, porque o Senhor é bom. Viver todo o teu agir, gente, ver o Jordão se abrir.
vendo, o Jordão que acabou de se abrir, você atravessou o Jordão. Tudo isso que você está vendo é o lampejo. Ainda não é o meu propósito, eu ainda quero toda a tua descendência, possuindo as minhas promessas. Mas para isso, ninguém sai deste lugar sem circuncidar o coração. Ai, queridos, como isso é forte. Como isso é forte. Enquanto nós, como igreja, quisermos viver uma vida comum, acharmos que a igreja tem que ser comum, nós nunca viveremos o elogio e a declaração que Jesus fez para João Batista. O que vocês estão indo no deserto procurar? Quando estavam indo procurar João Batista. Vocês estão indo para o deserto para ver um homem bem vestido, porque ele usava aquelas peles. Não porque era simples, queridos. Na época era para ter aquelas peles, não era qualquer um que tinha, ele tinha que se proteger do frio. Por isso que Jesus compara como o palácio. Ele fala assim, vocês querem ver roupa chique? Vão nos palácios. Lá é comum ver roupa chique. Vocês estão indo ver alguém comer comida diferente? Vai nos outros restaurantes. O que vocês estão indo procurar no deserto? Mas se vocês estão indo atrás de um profeta, que é voz que clama no deserto, então sim, vão atrás de João Batista. É isso que Jesus fala. Queridos, o anseio do nosso coração é que Jesus nos céus fale para Guarapuava, se vocês querem ver uma igreja que ama, que tem aliança, que tem circuncidado o meu coração e que não quer ser como o Egito, vão até a comunidade de vida, lá vocês vão encontrar. Amém, obrigada por esse Senhor. Queridos, aqui em Gilgal, é um lugar, agora se torna um lugar de aliança. Eu preciso do horário, que é conferência, vou terminar, vou encerrar aqui. Obrigado. Valeu. Queridos, Gilgal se torna um lugar de aliança agora. Porque eles entenderam que não tem como cumprir propósito e promessa sem circuncidar o coração. Que todas as vezes que eu venho na igreja e saio da igreja, mas não circuncido o meu coração, eu sou uma religiosa, uma mulher comum como todas as outras, mas quando eu falo comum, não me satisfaz, eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero ficar em Gilgal, até que o meu Espírito Santo circuncide todo o meu coração, remova de mim toda a natureza pecaminosa, ao ponto que quando o diabo vir com o pecado, eu vou falar para o diabo o que Deus mandou Caim falar para o diabo. Deus falou para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, cabe você dominar. Caim se entregou para aquele desejo. Mas sabe quando que nós não vamos nos entregar para os desejos carnais do nosso coração e não seremos comum aos outros? Quando nós nos levantarmos, pedir para o Espírito Santo circuncidar o nosso coração, aí a nossa resposta não é, minha religião não permite. A nossa resposta é, eu tenho uma aliança com Deus, uma aliança de sangue, eu não posso, eu sei o quanto que custou no meu coração, quanto que doeu, porque morrer para si mesmo dói. Se o arrependimento e a dor pelas coisas no nosso coração não dói, questione se você realmente está passando pela circuncisão. Não doeu no teu coração o que você fez para Deus, a tua resposta foi, todo mundo faz, é comum. Aí todo crente faz, é comum. O Espírito Santo não conseguiu falar para você, ei, você não é todo mundo. Ei, escuta o conselho da tua mãe. Você não é todo mundo. Eu te chamei. Eu paguei um preço pela tua vida. Eu morri por você naquela cruz do Calvário para te santificar, para te dar o título de filho, herdeiro, cheio da presença de Deus. Eu tenho uma aliança de sangue com você. Você não é todo mundo.
Gilgal se torna um lugar de aliança. E o que acontece no lugar de aliança? Ministérios nascem. Todo mundo aqui na igreja vem, cultua, adora. Mas só nasce um ministério quem passa por Gilgal. A escola de profetas de Eliseu era em Gilgal. Você quer ir além. Você não quer ser comum. Você quer ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você sabe que você tem um ministério e você não quer ser comum aos outros. Você tem que passar por Gilgal. Porque é em Gilgal que nascem os profetas. É em Gilgal que os profetas se levantam e entendem: eu quero mais de Deus. Eu quero ouvir Deus como ninguém ouve. Eu quero, a Bíblia fala, eu não vou fazer nada sem contar os meus segredos aos meus amigos, os profetas. É em Gilgal que nascem os ministérios. É em Gilgal que nascem os profetas. É em Gilgal que saímos do comum para viver o extraordinário de Deus. Querido, você tem uma aliança. Essa aliança de sangue que vamos desfrutar dela hoje, fala para nós que temos acesso a uma circuncisão de coração. Que não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer. Não estamos aqui porque todas as igrejas para fugir do carnaval se reúnem. Nós estamos aqui porque o comum não nos satisfaz. Em algum momento da nossa vida nós falamos: eu não quero ser uma pessoa comum. Eu quero viver uma aliança de sangue com Jesus. Eu quero ter o coração circuncidado, aonde no meu nome não vai ser glorificado. Não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Não tem a ver com o que fizeram na minha vida. Tem a ver com a ação do Espírito Santo. Querido, nós estamos dizendo nessa conferência que queremos ir fundo no Espírito Santo. Fundo no Espírito Santo. Mas a questão é o quanto o Espírito Santo tem do nosso coração. O quanto o Espírito Santo tem acesso às profundezas do nosso coração. O quanto ele tem liberdade para arrancar de nós toda a carnalidade, toda a natureza pecaminosa. E através do sangue, nós fazemos valer a pena esse sangue derramado. E nós dizemos para Ele: olha para mim. Eu alegro o teu coração, porque está valendo a pena o que você fez por mim. Eu quero viver essa aliança de sangue e dar frutos que glorifiquem isso que está em Isaías 9. Ele vai olhar para mim e para você. E vai ficar satisfeito. E vai falar: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena dar a minha vida por ele. Valeu a pena eu dar a minha vida por ela. Ela está entendendo. E está deixando o meu espírito circuncidar o coração. É dia de restauração. É dia de renovo com a aliança. Não aliança com homens. Não aliança com títulos. Não aliança com placa de igreja. Aliança com o único que pode circuncidar o nosso coração. Mas para isso, queridos, nós precisamos querer. E eu vou falar, o Eclis teve uma visão aqui de pessoas que não estão avançando. Perceba, Moisés não avançou enquanto não obedeceu e circuncidou. Esse povo não ia avançar. Jovens, ninguém aqui passava dos homens de 40 anos, porque o Senhor teve paciência de esperar todo mundo morrer. E você viu ali o texto. Eram todos nascidos no deserto. Jovens, jovens, jovens. Você não pode dizer: todo mundo na minha faculdade faz. Eu não saio desse computador porque é comum na minha idade. Eu não oro porque é comum na minha idade não ter tempo para isso. Eu vou esperar eu fazer minha carreira, para daí eu me levantar, e aí para Gilgal, para daí ser profeta. O tempo dos profetas se levantarem é hoje. O tempo dos ministérios se levantarem é hoje. O tempo dos jovens e adolescentes dizerem sim, e para Gilgal, porque tudo o que eles querem ser é amigo de Deus. O tempo se chama hoje.
Talvez você vai sair daqui e você vai falar: essa palavra é pesada demais para mim. O comum é o suficiente. Eu sei que alguns vão sair daqui e vão dizer: o comum para mim me satisfaz. Mas tem alguns que vão falar: não, não, eu quero mais. E eu quero mais. E eu vou caminhar e vou prosseguir. E eu vou conhecer, e eu vou continuar conhecendo. E eu vou conhecer, e eu vou continuar conhecendo aquele que tem a eternidade inteira para se revelar a nós. Tamanho é a sua fonte. Mas já começou aqui. Eu queria que aí onde você está mesmo, você que pegou a ceia, você começasse a orar, onde você está mesmo, só pegue a ceia na tua mão. Se você puder fechar os teus olhos. E você comece a falar com Jesus nessa hora. Ele sempre quis ter uma aliança com você. Ele sempre quis que você saísse do comum. Ele não gosta do comum. Ele não gosta. Me diga qual foi o outro que se levantou contra Golias. Me diga quem foi o outro que entrou na fornalha e viu o quarto anjo andando. Me diga quem foi que venceu todos os filisteus só porque não cortava o cabelo, vinha uma força grande. O Senhor não gosta de coisas comuns. O que Ele tem para fazer na tua vida é novo. Ele nunca fez com ninguém ainda. Eu lembro quando eu era adolescente, todo culto eu vinha para o Luciano e falava assim: ore para mim ter a tua unção. Libera a tua unção, eu quero a tua unção dobrada. Ora para mim, eu quero ter unção. Ele vinha de novo: Viviane, você não tem fé? Eu falei: tenho, mas é que aquela eu recebi ontem, eu quero agora a porção dobrada. Ele orava. Aí tinha dias que ele falava: Vivi, não é só assim pôr a mão, tem que andar junto, tá bom? Eu vou andar junto. Eu e o Ex estamos lá na tua casa estudando. Quando? Que dia essa semana? Eu queria mais aquela unção. Até que um dia o Senhor falou para mim: viu? A unção que eu tenho para você, a unção que você quer, não está em mãos de homens. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma porção nova todos os dias. Eu tenho uma unção nova todos os dias. Nós precisamos parar de buscar na mão de homens aquilo que só o Espírito Santo pode fazer no nosso coração, no nosso ministério, na nossa vida com Deus. Você tem aí nas suas mãos o sangue que Ele derramou para ter uma aliança com você. Você tem o pão que simboliza o corpo dele, que foi rachado, que foi moído, para Ele ter uma aliança com você. E é por causa dessa aliança que o Espírito Santo pode ter acesso ao nosso coração. É por causa dessa aliança que podemos levantar profetas em Gilgal. É por causa dessa aliança que podemos viver as promessas de Deus para nós. Comece a agradecer a Deus. Feche os teus olhos, fala para Deus. Fala para Deus, se abra. Eu sei que alguns vão sair daqui satisfeitos com o comum. Eu sei. Mas eu estou falando com aqueles hoje que olham para essa aliança e falam: eu quero dizer não para o pecado, porque eu tenho uma aliança de sangue. Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu não quero ser comum quando Deus me chama para ser uma pessoa de aliança. São dias de profetas nascerem. São dias de profetas nascerem.
São dias de Gilgal, são dias de Gilgal. Dias onde homens e mulheres vão para a presença de Deus e falam: Espírito Santo, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero ver a promessa. Se eu estou travado, o Senhor promete, eu não avanço. Eu estou parado no caminho. Porque o meu coração não foi circuncidado. Não é nenhum tranca-rua, tem alguns que é. Mas talvez o maior tranca-rua da tua vida é a tua desobediência. É você não dizer sim para aquilo que Ele mandou você fazer. É você não se arrepender quando peca. É você achar que aquilo é normal. Eu faço porque todo mundo faz. Hoje é dia da vergonha do Egito ficar na cruz do Calvário e restaurarmos a aliança de sangue que temos com Ele. E dizemos: Jesus, vai valer a pena. O Senhor agir no mais profundo do meu interior. Se coloque em pé, por favor. Comece a pedir: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que esquadrinha os corações. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que circuncida corações. Vem circuncidar o meu. Sabe por que a igreja evangélica está indo com todo vento de doutrina? Porque tudo que faz é por causa da religião. Aí quando qualquer vento de doutrina arrasta, porque ele não pode dizer: eu não faço isso porque eu tenho uma aliança. Eu faço isso porque eu tenho uma aliança. Em 1 Pedro diz: chegarão dias, preste atenção, chegarão dias que vocês terão que saber dar a resposta da esperança da vossa fé. Essa resposta só sairá dos lábios dos circuncidados de coração. Essa resposta não sai da boca do religioso. Essa resposta sai da boca do circuncidado. A resposta da esperança da minha fé é que eu tenho uma aliança com Jesus. E essa aliança diz: eu sou dele e ele é meu. Espírito Santo tem a liberdade de ir aonde homem nenhum consegue, de trabalhar onde homem nenhum consegue trabalhar, no mais profundo do nosso coração. Nós te agradecemos pelo sangue. Te agradecemos porque o Senhor derramou o teu precioso sangue para ter acesso não a um órgão exterior, mas para ter acesso ao nosso coração, lavar e remir o nosso coração. Obrigada por esse sangue que dá acesso ao Espírito Santo, de testificar que temos uma aliança contigo. Obrigada por causa que esse sangue nos sela com o Espírito Santo. E o diabo, quando olha para nós, fala: ele é um selado, ele tem o Espírito Santo, eu não posso tocar. Obrigada porque quando o Senhor derramou do seu sangue, quando o Senhor derramou do seu sangue, todo mal, toda maldição, todo castigo estava sobre o Senhor, para que pelas suas pisaduras fôssemos curados. Eu quero declarar: se tem alguém aqui enfermo hoje, ao participar da ceia, será curado. Porque o castigo, a enfermidade estava sobre o Senhor,
para que pudéssemos ser curados, sarados, corpo, alma, espírito. Queremos sair do comum. Não queremos ser uma igreja comum. Não queremos fazer o que o Egito faz. Obrigada porque o teu pão removeu de nós a vergonha do Egito. A hora que o teu corpo ali nu, rachado e moído na cruz do Calvário, estava levando a vergonha do pecado, que era para estar sobre nós. A vergonha do Egito estava sobre o teu corpo naquela hora. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós não queremos ceiar essa manhã de uma forma comum. Nós queremos ceiar de uma maneira extraordinária, intencional, aliançados com o teu sangue, compreendendo o que o Senhor fez por nós na cruz.